Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Alejandro. Vocês já me conhecem porque eu dei aulas aí para vocês na primeira parte da disciplina de Finanças Públicas, né, do professor Bruno. E agora estou gravando essas aulas aqui como para analisarmos a política fiscal em modelo desde uma perspectiva macroeconômica, tá? Então vamos usar modelos de ESG simples para estudarmos os efeitos macro da política fiscal. O Cássio eu acho que já disse para vocês que vocês podiam acompanhar minhas aulas em YouTube de um curso que eu dei há uns anos sobre a política fiscal e modelos dinâmicos de equilíbrio geral, mas usando a análise gráfica. É mais, digamos, intuitivo, porque o que fizemos lá foi assumirmos umas simplificações para fazer os modelos mais tratáveis, né, mais tractable. E agora a gente vai usar os modelos na forma que os economistas usamos, né? Resolvemos os modelos no computador. Então, mas eu vou começar do mínimo, assim, do modelo mais simples possível, e a gente vai explicando tudo direitinho, tá? Então, o material eu acho que você já tem aí também com vocês, o Cássio já passou para vocês, então a gente começa já. Deixa eu só ver aqui. Ok, esse material está baseado num outro do professor Ivan Vecar, da PUC-Rio, é um material muito bom, e eu usei esse material junto com outros, que eu posso passar também para vocês, mas está tudo autocontido lá nos slides, tá? E a gente vai começar com o modelo mais simples possível, modelo neoclássico, ou também chamado de modelo de ciclo econômico real. Na verdade, um modelo de crescimento econômico, sem fricções, mas que a gente coloca oferta de trabalho elástica, assim, o consumidor, que também é trabalhador, vai ofertar um número de horas de trabalho no mercado, dependendo de vários fatores, entre eles o salário real e outros fatores que afetam a curva de oferta de trabalho. E aí também, normalmente como diferença com os modelos de crescimento econômico, a gente bota também um choque de produtividade. Mas basicamente é, é o esqueleto do modelo de crescimento econômico. Para facilitarmos as coisas inicialmente, eu vou usar impostos de quantia fixa. Tá? O que é um imposto de quantia fixa? Um imposto que o consumidor paga independentemente das características dele ou dela. É, você sempre paga a quantidade, a mesma quantidade, independentemente do que você faça, para evitar esse pagamento de imposto. Não tem como evitá-lo. Então, normalmente, os economistas usamos esse imposto ideal como benchmark, como
forma para comparar com outros impostos distorsivos que afetam o comportamento do consumidor. O consumidor vai tentar. Consumidor, agente econômico também, né? A gente está se referindo aqui a consumidor, produtor, vendedor, qualquer agente da economia. E esse imposto, se afetar o comportamento dos agentes econômicos, é distorsivo, porque distorce o comportamento eh, em forma de mais ou menos oferta de trabalho, mais ou menos consumo, mais ou menos produção, dependendo da variação do imposto. Então, com o imposto de quantia fixa, é mais simples analisarmos o modelo, mais limpo. Tá? Então, uma simplificação, mas é um bom ponto de partida. Depois a gente vai colocando modelos distorsivos. Então, o modelo inicial seria esse que vocês estão olhando aí na tela. O consumidor, que é um consumidor representativo, todos os consumidores são assumidos iguais, né? Então, a gente só analisa um único consumidor porque o resto é igual. Esse consumidor maximiza a, a utilidade e escolhe para isso o nível de consumo, que seria CT, que faz referência ao tempo. Escolheria o nível de consumo, de horas trabalhadas, QH, de investimento, QI, de estoque de capital, que é K, sistema SUM, porque o estoque de capital em T, no momento T, está dado pelos fatos, pelo que o consumidor fez no passado e só tem capacidade para afetar, para influenciar o estoque de capital no futuro, em tema SUM. E a quantidade de títulos, qualquer título, a gente pode considerar titulação humano, que seria B. Então, escolhendo essas variáveis endógenas, o consumidor pretende maximizar o fluxo intertemporal de utilidade, e essa utilidade depende do consumo, das horas trabalhadas e do nível de gasto público. Tá? É um modelo com incerteza, então é estocástico, então usamos o operador de expectativas, maiúscula no tempo zero inicial, e do somatório, t que vai de zero até infinito, desse fluxo de utilidade, dependente do nível de consumo, do nível de lazer, que é oposto a horas trabalhadas, e do gasto público. Tá? Tudo isso descontado pela importância que o consumidor atrela ao presente em relação ao futuro. Então, esse beta aí, isso seria o fator de desconto intertemporal. Para o consumidor, o presente é mais valorizado, ele valoriza mais o presente do que o consumo. Esse beta está entre 0 e 1, tipicamente 0,90 e algo nos modelos, a calibração
Normalmente a gente dá seria um algo perto de um, mas sempre menor. Então, essa seria a função de utilidade intertemporal. Eh, a gente usa um tipo de função de utilidade que é a CRRA, a Constant Relative Risk Aversion. Eh, e tem essa forma aí. O sigma que aparece aí é o coeficiente de aversão relativa ao risco constante e também é a inversa da elasticidade de elasticidade de substituição intertemporal do consumo. Aí também na função de utilidade entra as horas trabalhadas com um sinal negativo, porque ah, ah, o consumidor valoriza negativamente trabalhar, então, se trabalhar mais, a utilidade dele ou dela cai, e teria esse FII aí que reflete isso seria a elasticidade, ou a inversa desse parâmetro aí, é a elasticidade Frisch da oferta de trabalho, que é como reage a porcentagem de reação das horas trabalhadas a uma variação em porcentagem do salário real, mantendo constante a utilidade do consumo. E tudo isso, logicamente, o consumidor se enfrenta a uma restrição orçamentária, que é essa que está aqui embaixo. Vocês veem aqui que seria aqui na restrição orçamentária, vocês têm as fontes de recursos, as fontes de onde que os recursos vêm na economia, para o consumidor, e no lado esquerdo, os usos dos recursos. Tá? Então, aqui temos que o consumidor obtém renda, obtém fonte de recursos. Tem a fonte de recursos do trabalho, que seria a massa salarial, W por as horas trabalhadas. Teríamos a fonte de recursos do aluguel do capital, que seria a taxa de juros do capital, em termos reais, por estoque de capital, que ela aluga para as firmas. Isso que tem como retorno e o que obtém do investimento em títulos B, que seria a taxa de juros bruta, R maiúscula é taxa de juros bruta, que seria um mais a taxa de juros líquida, seria a taxa de juros do título que a gente está assumindo que é um título qualquer um, tá? E depois teríamos impostos líquidos, nesse caso, seriam impostos não distorsivos, seriam impostos de quantia fixa. Estão restando porque reduzem a quantidade de recursos que tem o consumidor para consumir ou para qualquer outra coisa. E aí, no lado esquerdo, teríamos o nível de consumo, o investimento e os títulos que o consumidor compra. O investimento tem essa forma daqui, né? O estoque de capital no período T mais um seria o estoque de capital líquido de depreciação, mais o investimento, o investimento que o consumidor faz. Nesse modelo que a gente tá usando aqui, o consumidor faz o investimento. Poderíamos fazer de uma outra forma, é completamente equivalente.
usa assim um arcabouço no qual as firmas são as que investem e o consumidor não faz o investimento em capital físico, mas é completamente análogo, tá? Então, bom, esse seria o problema do consumidor, e simplesmente montando o Lagrangiano, que a gente tem que usar o Lagrangiano para resolver esse problema. Teríamos as condições de primeira ordem, são essas três aqui, são as típicas. Teríamos essa primeira aqui, cima, seria a condição de Euler em relação aos títulos públicos, tá? O que a gente, assim, a interpretação dessa condição de Euler é muito simples, é muito padrão em macroeconomia, tá? O que normalmente a gente vai ter aqui nesse lado, é porque está expressa dessa forma, mas se a gente colocar esse CT elevado a sigma nesse lado aqui esquerdo, com o sigma, com o sinal negativo, que como a gente, quando deriva o problema no Lagrangiano, aparece no lado esquerdo CT elevado a menos sigma, e teríamos no lado direito, também nesse lado, por CT mais 1 elevado a menos sigma. Então, CT elevado a menos sigma e CT elevado a CT mais 1 elevado a menos sigma são as utilidades marginais do consumo no período T e no período T mais 1. Então, dessa forma, o que teríamos aqui seria, no lado esquerdo, seria o custo marginal de poupar uma unidade de consumo no presente, tá? Que seria a queda da utilidade total, que não é mais que a, a utilidade marginal do consumo no período presente, no período T. E no lado direito, teríamos o benefício marginal dessa unidade economizada no período T, que seria o consumo, a utilidade futura que o consumidor obtém ao consumir no futuro o que ele ou ela poupou no presente. Isso seria essa unidade. Aqui tenho esse R maiúsculo, aqui 1 mais R minúsculo, porque lembrem que isso aqui é a taxa de juros real bruta do título, os títulos que tenho aqui. Aqui o que teria seria a unidade que economizou no passado, mais a taxa de juros dos títulos, ok? Tudo isso multiplicado pela utilidade marginal do consumo nesse período, no período futuro, né? Ah, isso acontecer no futuro, então seria algo esperado, algo não teria certeza total, não seria determinístico, seria estocástico, multiplicado pelo fator de desconto, porque o que o consumidor eh, consome, a utilidade que obtém de consumir no futuro, não tem o mesmo significado, não tem a mesma eh, valia pro consumidor no presente que no futuro, então teremos multiplicado pelo fator de desconto, beta, tá? Então seria em equilíbrio para o consumidor, o custo marginal de poupar uma unidade no presente igual ao benefício marginal de poupar uma unidade no presente. Não tem como o consumidor melhorar essa situação realocando recursos entre períodos. Tá? O que significa essa equação? Então, o consumidor
quando atinge esse ponto, está maximizando de fato a utilidade. A segunda equação seria a mesma interpretação, só que com capital físico. Primeiro capital financeiro, segundo capital físico, tá? Aqui entra a taxa de depreciação, delta, porque é capital físico, tá? Mas é a mesma interpretação. E a terceira condição de primeira ordem seria a condição intratemporal do consumidor. As duas primeiras, as duas condições de Euler, são condições intertemporais, tá? Entre presente e futuro. A terceira é intratemporal, dentro do período presente. Então, e tem a ver com o trade-off que os consumidores têm entre ah, consumir, entre trabalhar e lazer, tá? Então, o que teríamos aqui? Teríamos que, se eu, de novo, eu, eu expressar isso de uma outra forma e colocar o consumo CT elevado a menos sigma aqui, né? Porque o que teria aqui seria esse parâmetro aqui, que seria θ, que multiplica as horas trabalhadas elevadas no período T, elevadas a φ, né? Igual a CT elevado a menos sigma, que multiplica ao salário real WT, tá? Certo? Então, o que teria aqui seria, de alguma forma, isso poderia ser expresso como a taxa marginal de substituição entre trabalho e, e consumo, ou lazer e consumo, que é a mesma coisa, isso tem que ser igual ao salário real. Então, é a condição microeconômica típica que a gente tem sempre de a taxa marginal de substituição de dois bens, nesse caso, lazer e consumo, tem que ser igual ao preço relativo desses dois bens. Nesse caso, o preço relativo do lazer, que seria em relação ao consumo, que seria o salário real, né? O custo de oportunidade de consumir lazer. Tá? Então, essa condição, tudo isso eu explico muito claramente com um modelo mais simples no, nesses vídeos que estão no YouTube que o Cássio passou para vocês, tá? E depois teríamos a representação do problema das firmas. A firma também é a firma representativa, a firma opera em concorrência perfeita. A concorrência perfeita é também um benchmark, que é interessante em economia, a gente usa muito porque seria uma situação ideal que raramente é cumprida na realidade, mas que, por essa razão, é um bom benchmark. É um bom, é bom para comparar, tá? Então, o problema da firma é estático e, portanto, mais simples. A firma maximiza o lucro período a período. Para isso, escolhe as horas de trabalho que quer contratar, a demanda por trabalho, e o capital que quer alugar, o estoque de capital, a demanda por capital. Tá? Então, esse ômega seria o lucro em T, e o lucro seria igual às receitas, seria a produção, certo? A produção tem essa forma aqui, a típica função de produção Kapf-Douglas,
Alfa seria a participação da renda na produção total e, portanto, a participação do trabalho seria 1 menos alfa. Então, seria a receita, o produto da firma, menos os custos que tem para a empresa produzir, que seriam os custos salariais, custos do trabalho, seria o trabalho multiplicado pela demanda por trabalho, e o custo de alugar o capital. Seria RT, K por estoque de capital. Então, resolvendo esse problema simples, teríamos as duas condições de primeira ordem que são completamente standard, padrão em macroeconomia, que seria que a produtividade, o produto marginal do trabalho é igual ao salário real, ok? Isso que teríamos aqui. E aqui teríamos que a produtividade ou o produto marginal do capital é igual ao retorno do capital, que seria essa taxa de juros real do capital físico, tá? Então, concorrência perfeita, os proprietários dos fatores de produção, capital e trabalho, tipicamente, recebem a sua produtividade marginal como compensação. Seria essa a interpretação que a gente tem aqui. E, por último, teríamos um último agente da economia, seria o governo, né? Estamos falando de política fiscal, então temos de introduzir o governo nessa equação, e o problema do governo é muito mais simples, porque não tem que maximizar nada. Isso porque, tipicamente, o comportamento do governo sempre é mais complicado. Não é tão simples pensarmos no problema do governo, né? Porque não é um agente racional, então, normalmente os macroeconomistas não entramos nesse problema de maximizar algo, né? Na parte do governo. Se bem que, claro, que na literatura há muitos modelos que tentam capturar como o governo se comporta. Então, teríamos o problema do consumidor é respeitar, do governo é respeitar a restrição orçamentária. E teríamos a parte dos gastos, aqui seria consumo público, GT, seria consumo público. O governo não investe, estamos assumindo que não investe, então só gasta. Podemos pensar que gasto improdutivo, waste. O governo gasta, compra algo no setor de mercado, no mercado, e joga no mar, certo? Basicamente é isso. Então seria o consumo público mais os custos da dívida. A dívida já gerada no passado, dívida que temos no final do período T-1 no começo do período T, seria essa aqui, por a taxa de juros bruta da dívida, que seria a RT T-1. Aqui vocês podem notar que essa taxa de juros da dívida é a mesma que a taxa de juros dos títulos que o consumidor tem, certo? A gente vai ver que no equilíbrio B, número a quantidade de títulos do consumidor é igual à dívida do governo, tá? Então, é isso. Isso aqui seriam os gastos. E nas receitas, nas fontes de financiamento, seria o imposto de quantia fixa, imposto de quantia fixa, mais o que o governo emite de dívida para financiar
a diferença entre gastos e receitas por imposto, certo? Então, sempre gasto igual a receitas, ok? Mesmo que o governo tenha um déficit público hoje, mas consegue financiar esse excesso de gastos com emissão de dívida pública. E se tiver o contrário, um excesso de impostos é receitas sobre os gastos, a dívida pública negativa, retira a dívida do mercado. Eh, bom, então, já tendo apresentado os três, os problemas dos três agentes que temos na economia, o seguinte é definir o que é um equilíbrio competitivo, né? Então, um equilíbrio competitivo no nosso modelo seria um conjunto de preços que temos, os preços são taxa de juros e o salário real, esses são preços, certo? Aqui não temos preço do produto, porque estamos assumindo que esse é o modelo real. Até agora, assim, no começo a gente vai lidar com modelos reais, certo? Não temos, não ligamos, não olhamos para os variáveis nominais, então é só real, certo? Desculpe. Isso porque estamos considerando que todos os preços da economia são flexíveis. Então, a política monetária, nesse modelo, é inefetiva, não tem efeito, porque todos os preços da economia se ajustam instantaneamente, fazendo com que qualquer impacto da política monetária, qualquer variação da política monetária não tenha qualquer efeito na economia, certo? Então, um modelo com preços completamente flexíveis é um modelo que a gente pode representar de forma real. Só, só os choques, as variações, qualquer coisa que seja um choque, né? Um choque real é que afeta a economia. Choques nominais não têm efeitos na economia, tá? Então, se, por exemplo, no modelo, a, a taxa nominal de juros, a Selic, variar, e os preços se ajustarem instantaneamente, como no caso nesse caso no modelo, não teria eh, nenhum impacto, certo? Não teria efeito. Então, o conjunto de preços na economia seria essas duas taxas de juros e o salário real e as alocações que tem no meu modelo seria consumo, estoque de capital, horas trabalhadas, títulos, títulos a um ano, tipicamente, dívida do governo e produto ou produção, tá? De forma que nesse equilíbrio competitivo, as condições de otimalidade do consumidor e da firma, todas são cumpridas. A firma aluga todo, o contrata todo o trabalho e aluga todo o capital que que o hogar, estou falando do consumidor para simplificar, mas a household, a, a tradução literal é hogar, né? Então, como um hogar pode estar formado por mais de um consumidor, a gente pode falar de hogar, mas é a mesma interpretação, tá? Então, todo o trabalho e capital que o hogar ofertar, a firma contrata. Então, demanda por trabalho e por capital igual a oferta de trabalho e de capital. Todas as restrições orçamentárias do hogar e das firmas
são cumpridas com uma igualdade e isso que eu falei antes, a quantidade de títulos que o consumidor compra e mantém é igual à quantidade de dívida emitida pelo governo. B igual a D em cada período. Então, temos que essa igualdade se mantém e, portanto, podemos substituir B por D em todo momento, tá? Dados os processos estocásticos de G e AT. E, por último, temos a restrição de recursos, a restrição da economia, que é igual a, a produção igual a consumo, ao investimento, mais o investimento, mais o gasto público. Oferta igual a demanda agregada, tá? Pronto. Então, podemos colocar todas as condições de equilíbrio do modelo que temos até agora, as três do consumidor estão aqui, as duas, desculpa, três, quatro aqui que eu tenho das firmas, que apareceram no problema das firmas, certo? E a restrição a recursos, para fechar o modelo, e, por último, teríamos o choque de gasto público no modelo, certo? O choque de gasto público segue essa lei de movimento, que expressa um logaritmo natural, logaritmo do gasto público seria igual a logaritmo do gasto público no período anterior por esse Rho G, ok? Isso seria o parâmetro de persistência do gasto público, certo? Então, temos um parâmetro de persistência, se for alto, próximo de 1, o gasto público é muito persistente. Se for pequeno, longe de 1, aí seria pouco persistente, certo? Teríamos essa parte que seria o gasto público no estado estacionário, quando a variável não tem o subíndice, certo? De tempo, seria a variável no estado estacionário, que seria 1 menos ρ. E, por último, teríamos o choque ou a inovação de gasto público. Seria esse epsilon G, tá? Pronto. Nesse modelo, a gente não coloca a restrição orçamentária do governo, porque, na verdade, é um modelo onde você tem equivalência ricardiana. Eu não sei se vocês já estudaram o que a equivalência ricardiana é, o que significa, mas basicamente a equivalência ricardiana significa que com consumidores racionais, consumidores como a gente tem no modelo, é, é, um, a, a forma de financiar os impostos de quantia fixa, não importa. Tanto faz se, se, o, se um corte de imposto no presente for financiado com aumento de imposto no futuro ou com emissão de dívida hoje, não importa, é equivalente. Tá? Então, essa mistura de impostos e dívida é indeterminada no modelo. Não importa nada como o governo financia o gasto público, certo? Porque, na verdade, uma variação no imposto no presente significa que no futuro os impostos terão que variar no sentido contrário, certo? E para cumprir a restrição orçamentária. Então, essa mistura de imposto e dívida não seria importante no modelo, então a gente não teria que botar essa restrição orçamentária que temos aqui. Então, aqui não aparece, certo?
Eh, Pronto. Vamos agora passar para o cálculo do estado estacionário no modelo básico que temos. RBC significa ciclo econômico real, Real Business Cycle, em inglês, ciclo econômico real, que seria o modelo neoclássico puro de macroeconomia. Ah, Aqui a gente agora coloca gasto público. Essa é a única diferença que temos em relação ao modelo puro neoclássico sem Estado, e aí, introduzindo gasto público, seria o gasto público que a gente representa dessa forma, seria aí esse parâmetro, essa letra grega seria, agora não estou me lembrando do nome dessa letra, eta. Seria, então, G igual a eta por o produto, y, certo? Eta, eta seria a proporção de gasto público sobre o PIB em estado estacionário. O que o Estado, o governo consome em estado estacionário sobre o PIB. Tá? É uma porcentagem, certo? Bom, no estado estacionário, eu não, eu não sei se vocês já fizeram isso de calcular o estado estacionário nas disciplinas que vocês estudaram no passado, relação com a macroeconomia, mas o cálculo do estado estacionário é muito simples, porque assim, o estado estacionário é uma situação hipotética na economia na qual as variáveis macroeconômicas ficam constantes. Então, a gente tira o subíndice de tempo, porque tudo é estável no tempo, né? Então, normalmente, assim, na macroeconomia, a gente parte de uma situação de estado estacionário estável, aí essa economia recebe um choque, e aí a economia se distancia, se reage, se afastando do estado estacionário. Ixi, a luz caiu. Ah, eh, Reage. Agora, é que a luz deixa eu só ver aqui um segundinho. Bom, vou continuar. Não, eu vou continuar aqui. A luz continua.